Três aí, Marcos André. O mundo não erradica o trabalho infantil. Quase 138 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos estavam em situação de trabalho infantil em todo o mundo em 2024. Desse total, cerca de 54 milhões estavam em atividades perigosas, com risco à saúde, à segurança e o desenvolvimento dessa parcela da população. As novas estimativas foram divulgadas nesta quarta-feira pela OIT, Organização Internacional do Trabalho, e pelo UNICEF, Fundo das Nações Unidas para a Infância. Os dados mostram uma redução de mais de 22 milhões de crianças e adolescentes em trabalho precoce desde 2020. No entanto, o mundo não atingiu a meta de erradicação do trabalho infantil até 2025, como previsto na Agenda 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável. Maria Cláudia Falcão, coordenadora do Programa de Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho da OIT, ressalta que, apesar dos avanços, os números ainda são altos. Mas, para ela, a redução nos últimos anos representa uma esperança diante do contexto internacional, que ainda é desafiador. Por um outro lado, nos vem uma esperança de que é possível retomar a tendência de queda que a gente vinha vendo desde o início dos anos 2000 e esperava-se, inclusive agora, que haveria também um pequeno aumento, muito em razão ainda dos efeitos da pandemia. Com uma crise econômica instalada, com o contexto internacional aí marcado por guerras, conseguimos reduzir esse número, né? De acordo com o levantamento, 61% das crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil no mundo estavam em atividades agrícolas. Em seguida, aparece o setor de serviços, com 27%, e a indústria, com 13%, incluindo mineração e manufatura. Para a representante da OIT, o grande desafio é encontrar as vítimas do trabalho infantil, que não pode depender apenas da fiscalização do trabalho e impõe a necessidade de busca ativa nos territórios. Dificilmente a fiscalização do trabalho ela vai conseguir encontrar todas essas crianças. Nós precisamos de uma articulação entre as mais diferentes áreas que estão nesses territórios, como assistência social, a parte de trabalho, direitos humanos, a saúde, a própria educação, e que todos esses agentes eles sejam capacitados e sensibilizados na identificação de uma criança em risco de trabalho infantil. Ao comprometer o direito à educação e limitar oportunidades futuras, o trabalho infantil impacta toda a sociedade, na avaliação de Maria Cláudia Falcão, da OIT. O fato da persistência do trabalho infantil não impacta somente essa criança que está envolvida no trabalho infantil, ela impacta no desenvolvimento das nações, né? Um freio ao desenvolvimento impacta na minha vida, na sua vida e nas condições de vida de toda a população, né? Porque aí a gente está tirando o futuro dessas crianças, mas que daqui a alguns anos eles é que serão as gerações futuras. Quase 2/3 de todas as crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, cerca de 87 milhões, estão na África subsaariana. Na Ásia e no Pacífico, houve queda de 5,6% para 3,1%. Na América Latina e Caribe, a redução total foi de 11%. Desde o ano 2000, o trabalho infantil foi reduzido quase pela metade no mundo. Passou de 246 milhões de vítimas para 138 milhões. Estima-se que, para eliminar o trabalho infantil nos próximos 5 anos, as providências teriam que ser 11 vezes mais rápidas. Com produção de Joana Lima, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. E ainda tem gente, né, Roberto, que diz assim, no meu tempo menino trabalhava, ninguém reclamava. Mas acontece que esses meninos que não tiveram tempo para estudar, você está condenado pro resto da vida, né? É verdade. Mas isso aí é um retrocesso silencioso, porque apesar de décadas, né, que o pessoal tem feito campanhas, né, para erradicar o trabalho infantil, mas ainda assim, essa meta não foi alcançada pela ONU. Então, a gente vê que é um retrocesso silencioso, porque ninguém fala, é um
retrocesso silencioso. Olha, o Brasil é um dos países mais injustos do mundo. Mas veja só, os países desenvolvidos, eles erradicaram o analfabetismo, o trabalho infantil, há mais de um século. Há mais de um século. O Brasil, porque eu tenho uma certa vivência, o Brasil é um país que só passou a ter educação como uma questão de Estado, né? Não é uma questão de governo, é uma questão de Estado. A política nacional de educação é muito recente. É do governo Fernando Henrique Cardoso para cá. Então, se você for ver o período histórico que a gente tem, sem falar as péssimas administrações municipais que não aplicam o recurso corretamente no município. Mas antes do governo Fernando Henrique Cardoso, né, não tinha educação básica no país. Não tinha. A prefeitura aqui de Barras era poucos colégios, os professores eram leigos e os salários que se pagavam aos professores eram aviltantes. Praticamente não se pagava. O cara ia lá dar aula porque queria dar aula. Por vocação dele. Por vocação, Roberto. Então é muito recente. Porque os países desenvolvidos são desenvolvidos porque resolveram essas questões há mais de século. É verdade, porque tem aquele velho ditado, né? Quem tem informação, né, abre qualquer porta. E se a pessoa ela não tem informação, se ela não tem conhecimento, muitas das vezes ela acaba se sujeitando para os maiorais, né? Os maiorais que estão aí no poder há muito tempo. Embora o Brasil ele tenha diminuído nessa questão do trabalho infantil, mas num todo o mundo tem falhado, principalmente a Organização das Nações, que é a ONU. E com certeza. Infelizmente a ONU não tem conseguido cumprir o papel dela, né? Que ela foi criada num pós-guerra, né? Pós-Segunda Guerra Mundial. As guerras estão aumentando, a imigração está cada vez pior, problema de gênero, problema com criança. O mundo parece que está assim meio doido. No lugar das coisas melhorarem, a gente está piorando. Está faltando humanidade. Né? Faltando humanidade. E o que mais